Pessoal, muito boa tarde a todos, tá? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, né? Eu havia mandado mensagem para os líderes, primeiro período, tanto noturno quanto matutino, que eu iria estar gravando uma aulinha de complementação àquela primeira aula que está disponível, tá? No YouTube, no canal do primeiro período, e a explicação para a disponibilização dessa aula é o seguinte: fiz uma aula mais extensa, de aproximadamente 1 hora e 28 minutos, mas eu utilizei alguns minutinhos para ambientá-los com relação à questão da bibliografia da nossa disciplina, tá? E aí, pelo fato de ter utilizado esse tempinho, eu acabei não conseguindo concluir a parte relativa à sociedade, tá certo? Então, eu tenho algumas questões para tratar, não são questões complexas, são questões assim até um tanto mais simples, e aí eu fiz a opção, tá, de gravar um pequeno vídeo com a complementação que eu julgo necessária para a gente finalizar aquela parte, para a gente já poder introduzir o estudo do Estado, tá? Que é um estudo mais importante e tenha muito a ver assim com a nossa proposta, da nossa disciplina, tá certo? Pois bem, a gente começou a trabalhar e tentar responder questões como por que o homem viveu sempre em sociedade, o que era a política, né? Essas questões bem introdutórias. E aí a gente assim se deteve muito na aula com relação à questão da origem da sociedade, né? E aí exploramos bastante duas teorias, né, que embasam essa origem da sociedade, que é aquela natural, defendida por Aristóteles, na Grécia Antiga, Cícero, e até no período medieval por Santo Tomás de Aquino, que é aquela ideia, né, de que o homem é um animal político, que o homem é aquele ser que tem aquele appetitus societatis, né, ou seja, aquele instinto de vida gregária, e a tendência natural dele é procurar o seu semelhante, estar junto com o seu semelhante. E vimos a segunda teoria também sobre a origem da sociedade, que é a teoria contratual, inicialmente com aquela rápida digressão com Platão, né, na obra República, posteriormente sobretudo no período moderno, com Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, né, aquela ideia que, assim, caso tenha ficado alguma dúvida, é importante assistir o vídeo, né, posteriormente, mas é aquela ideia de que a existência da sociedade se funda num contrato, ainda que tácito, entre as pessoas, né? E assim, tanto Hobbes, até mesmo Platão, que é menos falado nessa parte contratual, mas mais Rousseau e Hobbes, que são mais lembrados quando vão explicar essa teoria de uma sociedade contratual, né? Você tem aquela ideia da grande diferença existente entre eles no que tange a origem, né, desse contrato. O Hobbes vai trabalhar naquela linha, naquela perspectiva de que o homem é o lobo do próprio homem, então prenuncia aquela ideia de guerra de todos contra todos, tá? Rousseau já parte de um outro panorama. Ele parte daquela ideia que o homem é o bom selvagem, o homem já é bom por natureza, mas ele será corrompido pelo meio. Então é necessário que exista essa sociedade, tá certo? Para que ele atinja suas finalidades, tá certo? Então nós trabalhamos muito essa perspectiva aí, mais ou menos na aula, né, que eu disponibilizei, que está disponibilizada aqui no grupo, e ficou pendente a gente trabalhar algumas questões, tá certo? Que é as características de um modo geral que a sociedade pode ter, tá certo? Então, assim, até se você estiver fazendo alguma anotação durante a aula, eu queria deixar a dica, né, de você colocar no caderno, por exemplo, características da sociedade
dois pontos, tá? E aí, entre essas características, você vai anotar aí, tá? A primeira característica da sociedade é a característica da pluralidade, tá certo? Da interação, da finalidade e da solidariedade. Essas são, assim, características fundamentais, tá certo? Da existência da sociedade, tá bom? Pluralidade, porque obviamente a sociedade ela não tem como ser formada por uma só pessoa. Só lembrar aquilo que eu falei no início do vídeo, que até mesmo naquelas situações mais inusitadas, como aparece no filme do Náufrago, o personagem do ator Tom Hanks está procurando ali interagir de alguma forma, né, com, aspas, uma outra pessoa que ele personifica até naquela bola, né, o Wilson. Interação, porque, como já diria Aristóteles, tá, o homem ele não consegue viver isolado, só se ele for um bruto ou uma divindade. Então as pessoas interagem a todo instante, interagem mutuamente, tá certo? Que é da essência da própria ideia de sociedade. E obviamente, e aí é uma questão que assim, merece uma reflexão no que tange a finalidade, tá? Assim, por que a gente tem que pensar, raciocinar da seguinte forma: por que é que as pessoas resolvem viver em comunhão, resolvem viver em sociedade? É lógico que elas buscam atingir, ali é uma questão teleológica. Toda vida que você vir essa expressão teleológica, é uma busca por uma finalidade. E essa finalidade na sociedade, teoricamente, empiricamente, ela é aquela ideia da busca, tá, de um bem comum, tá certo? Ou seja, que em sociedade, se você possa o quê? Evoluir, progredir, tá certo? E a última dessas características que merece um destaque é a questão da solidariedade, tá certo? Essa solidariedade ela não deve ser vista como aquela ideia de ajuda mútua, tá certo? Não é aquela ideia, tá, de ajuda mútua que a gente conhece como ser solidário ao próximo. Não é essa a ideia. A ideia da solidariedade é você ter o quê? Consciência da sua unidade grupal. Ou seja, que você vive em grupo e que você está em busca de uma melhora desse grupo, tá certo? É a consciência da unidade grupal, é o que caracteriza essa solidariedade dentro do campo da existência da sociedade, tá bom? Tá, e aí a gente vai trabalhar mais um tópico, que é o seguinte: esse tópico seria o tópico das funções, tá certo? Das funções da sociedade. Quais são suas funções, tá? Vamos pensar. A sociedade ela tem função educativa, tá certo? Se você parar para raciocinar, desde do início da formação educacional ali feito pela família, posteriormente por uma educação formal feita pela escola, tá certo? Então, uma primeira forma de função seria educativa. Você teria também função econômica, da própria ideia de consumo, de subsistência, tá certo? De necessidades daquela sociedade, daquele grupo. Função religiosa, por exemplo, para quem crê, ou mesmo para quem não crê, né? Porque é só lembrar que quando a gente fala em religião ou religiosidade, a religiosidade ela contempla tanto aqueles que creem como aqueles que não creem. A ideia de religião, do latim religare, né? Ou seja, essa ideia de ligação, religião vem desse latim religare, a própria ideia de ligação, tá certo? A religião é um conjunto mais amplo que congrega tanto quem crê como quem não crê, também é uma forma, tá, de religião, tá certo? Pois bem, a gente poderia também acrescentar uma outra função com a função integradora, tá certo? Dessa ideia de mutualidade, de necessidade de estar com o próximo. As pessoas se integram no meio social ou de forma associativa, né? E a própria função política, genuinamente política, que é aquela ideia de coordenação, de convivência, que tudo isso tem a ver com a questão política, tá certo? E assim a gente chega no último ponto que eu queria destacar, que é a gente abrir um tópico, tá certo? Para discutir a questão relativa à sociedade brasileira. Vamos abrir um parêntese para conversar um pouquinho sobre a sociedade brasileira, tá certo? Se vocês me permitirem, eu fiz uma pequena improvisação aqui, tá? Não mostrei para vocês, mas peguei uma improvisaçãozinha aqui de um quadro, tá certo?
pequeno quadro para a gente improvisar como se fosse o nosso quadro negro, né? Assim, de forma bem rústica, bem menor, mas só para efeito de improvisação. Então eu coloquei aqui, ó, sociedade brasileira, né? E anotei 4 características marcantes aí. Essas características, pessoal, vocês vão observar aqui nos parênteses que são por autores diferentes, porque o destaque para essas características foi feita por sociólogos ou antropólogos. É um estudo até que foge um pouco mais do direito, mas um estudo feito por sociólogos e antropólogos, que buscam aqui dar um destaque, né, sobre algumas características essenciais da sociedade brasileira. E é importante explicar essas características, tá certo? A característica individualista proposta pelo Oliveira Viana, tá? Oliveira Viana tem livros importantíssimos sobre a política e sociedade brasileira, tá? Importantíssimos. Até algumas peregrinações assim pela história do Brasil, tá? Como um livro muito bom dele, que é O Ocaso do Império, por exemplo, tá certo? O fim do Império, né? Chama de Ocaso do Império, ali ele faz uma descrição muito interessante, tá? Eu tenho até alguns livros dele aqui. Essa segunda característica aqui, que a gente vai já se deter um pouco mais sobre ela, cordial, Sérgio Buarque de Holanda, tá? Dualista, característica aqui dita pelo sociólogo Hélio Jaguaribe. E por último, a característica plural. Essa característica plural, ela não tem um pertencimento específico a algum autor, ela tem até previsão na nossa Constituição. Vou falar vou falar um pouquinho de cada um separadamente. Eu coloquei isso aqui também, se você estiver aí fazendo alguma anotação no seu caderno, você anota aí, a gente dá uma especial atenção sobre isso aqui, tá? Pessoal, eu já até fiz pergunta em prova em relação a essas características aí. Eu acho que prova período retrasado, eu perguntei sobre essas características da sociedade brasileira. Então, na realidade, o que eu queria era só que você soubesse distinguir e compreender. É importante a gente compreender. Até agora a gente falou no plano teórico das sociedades em geral, né, escritos por cientistas políticos, enfim, que procuraram descrever a sociedade, tá certo? Mas agora a gente vai trabalhar em cima, tá? Especificamente da sociedade brasileira, tá bom? Bom, o que o Oliveira Viana quer dizer, tá certo, com esse individualismo, tá? Esse individualismo, assim, a gente tem que procurar entender as raízes dele. Não é assim, eu sou individualista, eu sou um egoísta, não é nessa perspectiva, tá certo? Quando o Oliveira Viana vai fazer a análise desse individualismo da sociedade brasileira, ele vai buscar desde a origem, tá certo, na nossa colonização. E aí, quando se fala na origem, desde a colonização, ele procura analisar o nosso processo de colonização. Como é que foi o nosso processo? Nosso processo, ele não foi um processo centralizado, mas ele foi um processo de descontinuidade territorial, tá certo? Essa descontinuidade territorial envolve até o próprio sistema de capitanias hereditárias. Dentro desse sistema de capitanias hereditárias, nós vivíamos aqui no Brasil. O Brasil era colônia, obviamente, não tinham, as diretrizes eram emanadas de Portugal, mas era como se a gente tivesse aqui no nosso país uma espécie de poliarquia, tá certo? Porque o capitão donatário, ele era um representante do rei. Então, ele, naquela terra, ele era o senhor da vida e morte das pessoas. Ele era o senhor da justiça. Então, não havia essa contestação, tá certo, do poder daquele donatário, né? Desse capitão donatário, enfim, que era o senhor da ordem da razão ali dentro daquela área, tá certo? E havia na história brasileira, claro, o papel do governador-geral, mas o papel do governador-geral era mais um papel assim, de coordenação, tá? De administração em relação à matriz, tá certo? Não havia propriamente aquela ideia de contestação ou contrariedade ao poder dos capitães donatários ou dos próprios administradores das sesmarias dentro das capitanias hereditárias, tá? Então, para o Oliveira Viana, esse é o primeiro traço que marca, tá certo, o nosso caráter individualista, tá certo? A segunda característica que eu anotei aí para vocês, que é a questão
da sociedade brasileira ser uma sociedade cordial, muito cuidado com essa expressão, muito cuidado. Até hoje, ela é uma expressão em que gera muita dúvida, tá certo? Além de gerar muita dúvida, ela é interpretada às vezes de forma equivocada. Esse cordial, gente, não é aquela ideia de você ser aquela pessoa boazinha, não tem nada a ver com isso, nada a ver, tá? Com uma suposta generosidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é cordial, logo ele abaixa a cabeça para todo mundo, né, e tal. Mas não é essa a ideia. Esse cordial, primeiro, deixa eu só mostrar para vocês, tá? O Sérgio Buarque, ele escreveu um livrinho que virou clássico na antropologia, no estudo da antropologia no Brasil, que é esse aqui, Raízes do Brasil, tá? Uma obra clássica, muito falada, é um livro obrigatório em qualquer curso que procure, ou disciplina que procure fazer uma análise da sociedade brasileira e da formação do povo brasileiro. Então é uma obra obrigatória. A primeira edição dela data de 1936. Ele dedica um capítulo inteiro deste livro para descrever o que ele entende por ser cordial, que é o capítulo número 5, que ele chama o homem cordial, né? E aí ele vai apresentar uma frase que virou até um clássico, que é: o Brasil é a pátria do homem cordial, tá? E muitas vezes isso é deturpado, é um significado que é pensado como uma ideia de generosidade, tá certo? Do povo, da sociedade. Não é isso. Primeiro vamos pelo nome. Esse cordial aí vem de cordes, tá certo? Que é essa expressão originada vinculada ao coração, tá certo? Então, primeira coisa, esse cordial vem de cordes, coração, tá? E aí, o que ele quer dizer é que nós somos pessoas extremamente passionais, nós agimos com o coração, tá certo? E não com a razão. Fica aquela ideia, e ele destaca muito essa ideia do paz e amor, mas paz e amor como efeito negativo, porque nos tornam pessoas impulsivas, tá certo? E improvisadoras, com completa falta de planejamento e poupança. Isso é o que ele quer dizer, tá? Com a sociedade brasileira ser marcadamente cordial, só para não haver aí uma deturpação dessa significação. E o Hélio Jaguaribe destaca uma terceira característica, que é o dualismo da sociedade brasileira. Esse dualismo fica muito fácil de entender. É só você pegar o Brasil, dividir em dois, né? O próprio nome já facilita, né? Dual, dividir no Brasil do Norte e no Brasil do Sul. Ele quer dizer, desde quando ele escreveu, não me recordo agora se foi exatamente nesse livro que ele fala, Os Dois Brasis, mas ele toca muito nesse ponto, que é o seguinte: você imaginar os dois Brasis, o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Pega o Brasil do Sul, ele vai dizer que nós temos unidades produtivas, uma indústria e até uma sociedade extremamente evoluída e moderna, que se pode comparar a grandes centros europeus, grandes unidades produtoras desenvolvidas do chamado mundo desenvolvido, tá certo? Os países ricos. E a outra parte que ele toca, ou especificamente em relação ao Brasil do Norte, o que ele quer dizer relativamente ao Brasil do Norte é que nós temos grotões de pobreza, tá? De falta de industrialização, e esse choque entre os dois Brasis, ou seja, um Brasil mais rico, mais desenvolvido, e um Brasil subdesenvolvido e mais pobre, esse choque ele destaca como um problema gravíssimo, seríssimo, tá? No que tange o próprio desenvolvimento do país, porque isso cria um racha no meio social, cria um racha na sociedade, tá certo? E acaba provocando essa falta de homogeneidade tão necessária para a evolução do país. E a última característica que a gente poderia destacar aqui, tá, diz respeito à ideia de uma sociedade plural, tá certo? Pessoal, o Brasil, sem a menor sombra de dúvida, é uma sociedade plural, já vocês entenderão por quê, e ainda há um outro destaque em relação a isso. E a ideia do pluralismo da sociedade brasileira é, inclusive, um dos fundamentos, portanto, um dos alicerces do Estado brasileiro de previsão constitucional.
Basta, para tanto, você olhar o artigo 1º da Carta Constitucional, artigo 1º, inciso 5º, tá? Que fala que são, entre outros fundamentos da República Federativa do Brasil, o pluralismo político. E essa ideia da sociedade plural nossa não é simplesmente dizer que essa sociedade ela é formada pelos elementos branco, negro, índio. Não é simplesmente isso. Isso significa que nós tivemos historicamente a interação entre inúmeros povos de inúmeras nacionalidades que convivem e coexistem. E esse pluralismo ele vai mais além, porque ele não é apenas um pluralismo étnico, mas é um pluralismo de ideias, tá? Um pluralismo religioso, que garante a liberdade religiosa, tá? É um pluralismo de ideias no que compete até a própria liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento. É muito aquela ideia, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, quem pensa diferente de mim é meu parceiro na construção de uma sociedade plural que, de resto, é muito melhor, tá? Então, essas eram as características que eu queria destacar, esses pouco mais de 20 minutos aí de aula que nós estamos gravando aqui, pessoal, era uma complementação do assunto da sociedade, tá certo? E aí a gente já vai trabalhar um próximo assunto, que é o Estado, a origem, a evolução histórica do Estado, enfim, como ele começou. Então aí eu aguardo a todos, tá certo? Numa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.